Se você sofre com sensibilidade nos dentes e corriqueiramente você tem aquelas pontadas agulhadas perto de raiz, perto de gengiva, ou até mesmo quando você ingere algo gelado, doce e tem aquele desconforto que você para e pensa, nunca mais vou tomar um sorvete, assista esse vídeo porque hoje ele é pra você. Nesse vídeo eu vou te ajudar a desvendar os mitos e verdades a respeito de pasta de dente para sensibilidade. Então se você sofre com isso, como eu disse agora há pouco, gelado, doce, até mesmo quente, fica nesse vídeo que dentro dele a gente vai te passar todas essas questões. Ou até mesmo, se isso acontece com você, se você já até usa a pasta de dente para sensibilidade e ainda não tem resultado esperado, a gente também vai abordar tema mais aprofundado, que é a nossa recomendação ao clínico, ao profissional da odontologia. Começando a nossa lista aqui. Dr. Guilherme, como o creme dental, a pasta de dente para sensibilidade atua? Pessoal, vale muito a gente ir lá na raiz. Primeiro, a pasta de dente para sensibilidade, ela nada mais é do que a mesma pasta, os mesmos componentes do que as convencionais, porém com um plus, um a mais, que são os dessensibilizantes. E que são dessensibilizantes? São componentes químicos como nitrato de potássio e eles bloqueiam o neurotransmissor, ou seja, a sensação de sensibilidade, ou seja, ele remove ou ele tem o poder de tirar, de bloquear de fato com esses dessensibilizantes a nossa sensação dessa sensibilidade. Então a única diferença que o creme dental para sensibilidade tem dos convencionais é o plus, é o a mais desses componentes químicos dessensibilizantes. Primeiro item, não pode ser usado durante o clareamento dental, caseiro ou de consultório. É um mito, pessoal. Inclusive, é bem pelo contrário. A gente reforça o uso desse creme dental para sensibilidade quando os pacientes estão fazendo clareamento. Primeiro, quando houver algum sinal clínico de sensibilidade ou até mesmo para prevenção. Porque o gel do clareamento, seja o gel que é usado aqui no consultório ou seja o gel que é usado em casa, popularmente conhecido como clareamento caseiro, ele atua no dente e deixa o dente por um período mais suscetível à sensibilidade. Então a gente reforça o uso dele, primeiro, quando tem sinal clínico muito evidente e segundo, para prevenção. Inclusive, pessoal, o tema de clareamento é um assunto extremamente interessante, porque tem muito viés, tem muita dúvida de vocês a respeito disso. Aquele clareamento a laser, né, que é popularmente conhecido como a laser, mas isso não existe. Então fica aqui a nossa deixa, que vai provavelmente aparecer aqui na tela, do nosso próximo vídeo, que vai ser sobre clareamento. Outro tópico tem muita dúvida, não protege contra a cárie. Pessoal, isso também é um mito. Tá? Como eu disse, o creme dental para sensibilidade, ou pasta de dente para sensibilidade, ela tem os mesmos componentes do que os cremes dentais, pastas convencionais, né? Somente com o plus dos dessensibilizantes. Pessoal, ela protege sim contra a cárie, principalmente os cremes dentais que tem flúor. Ou seja, se você tiver com essa dúvida de fazer o uso dela ou não, de acordo com a sua necessidade, óbvio, a gente sempre vai enfatizar isso. E também, isso aqui, nosso conteúdo, ele é meramente educativo. Então, se você tiver isso com recorrência, sinais clínicos, sintomas com recorrência, a gente sempre vai reforçar para que você procure o seu dentista. Ajuda a recuperar o branco dos dentes. Verdade. Pessoal, o creme para sensibilidade ou creme convencional, um ou outro, ele ajuda. Por quê? A formação da sujeirinha nos nossos dentes se chama placa bacteriana. A evolução dessa sujeirinha da placa bacteriana se chama tártaro. A primeira parte que nos compete, ou seja, de nossa responsabilidade, é a escovação mecânica, ou seja, escovação e higienização com fio dental. Então, seja de sensibilidade ou seja a convencional, o creme dental, de fato, sim, consegue a manutenção, né, a preservar e, de fato, ter a manutenção do nosso branco dos dentes. Mas olha lá, tudo isso demanda uma técnica apurada, ou seja, instrução do seu cirurgião dentista, né, e a recorrência, tá bom? Que sem isso não adianta nada. Outro item, alivia a dor, mas não protege o dente. Mito, pessoal. Como a gente vinha dizendo para vocês anteriormente, tudo que tem dentro da pasta do creme dental para sensibilidade também tem no creme convencional. Então, assim, se a gente tem os benefícios da convencional, a gente na sensibilidade só vai ter o plus, o a mais de fato, com os dessensibilizantes. O mais comum se chama nitrato de potássio e o mecanismo de ação dele é quando nós temos aquela exposição normalmente de raiz e é normalmente a área mais sensível e suscetível à sensibilidade, esse componente nitrato de potássio, ele oblitera, ou entre outras palavras, ele entope ou
tampa, veda esses micro buraquinhos e faz com que o dente, primeiro, não tenha mais ou uma diminuição considerável dos sintomas de sensibilidade e, em consequência disso, proteção. Ou seja, eles têm a performance de poder limpar e proteger os nossos dentes. A escovação ajuda a aumentar a sensibilidade? Mito, pessoal. A escovação somente se for com muita agressividade ou quando a gente faz o uso de escovas que não estão indicadas para o nosso dia a dia, como escovas de cerdas muito duras, e isso aliado à intensidade, à agressão. A gente fala agressão mesmo porque os nossos dentes eles não foram feitos para ter um contato tão intenso, né? Então somente a escovação, quando bem feita, quando bem pontuada, ela não ajuda a aumentar a sensibilidade. Somente nesses casos de alta intensidade, que a gente já tem esses sinais clínicos de quadro clínico para sensibilidade, e aí sim isso de fato pode agravar. Do contrário, mito. Pode ser substituído por algum tratamento caseiro? Mito, pessoal. Pessoal, isso vale muito a gente bater na tecla com vocês. Todo e qualquer tratamento convencional caseiro, passado de gerações aí, a gente escuta com muito respeito, mas não recomendamos. Tá bom? Principalmente se a sua sensibilidade ela já tiver num grau mais avançado. Então sempre vai valer aquela velha máxima. Diante do cenário, diante dos sinais clínicos, o melhor caminho é você procurar o profissional competente. Alivia o desconforto? Verdade, isso sim é verdade. Pessoal, além da composição convencional, né, do creme dental para sensibilidade, ele tem os dessensibilizantes, o que ajuda a obliterar, ou seja, de fato, entupir, fechar esses caralículos, a exposição dos túbulos dentinários, e com isso tem essa vedação, né, essa proteção. Pasta de dente para sensibilidade não tem flúor? Mito. Pessoal, hoje a maioria, quase que 100% das pastas de dente hoje tem a presença do componente flúor, tá? O flúor, isso já validado há um bom tempo, ele é um agente que protege, ou seja, ele ajuda a remineralização do nosso esmalte, ou seja, é um agente extremamente poderoso de alta performance para a gente ter essa blindagem, vamos pensar assim, da estrutura mais externa que é o esmalte do nosso dente. Quase que 100% dos nossos cremes dentais tem hoje a presença do componente flúor. Ah, mas Guilherme, ainda assim eu tenho algumas dúvidas, porque eu vou na farmácia, vou no mercado e vejo um monte de marca, um monte de creme dental para sensibilidade e ainda assim eu fico perdido. Pessoal, isso de fato acontece, porque a gente tem hoje uma gama considerável de marcas comerciais e sim, a maioria delas é muito boa. O que vale dizer para vocês é que cada creme dental, cada pasta de dente para sensibilidade pode ter um dessensibilizante diferente, ou vou um pouco além, um tipo, um mecanismo de ação diferente. Então sempre vai valer aquela história. Se você tem esses sinais e sintomas te acompanhando há algum tempo, vale a nossa maior indicação. Procure a ajuda de um profissional, porque dentro do diagnóstico dele, ele vai recomendar a melhor pasta de dente para sensibilidade de acordo com o seu caso, tá joia? Pessoal, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a desvendar um pouco os mitos e verdades a respeito das pastas de dente para sensibilidade, tá? Então, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e aguarde os nossos próximos vídeos, que a gente tem muito conteúdo bacana das dúvidas que normalmente vocês têm no dia a dia de vocês. Obrigado e até lá!